Vamos ver uma reportagem agora para que o Celso possa contar para a gente, explicar direitinho o que a lei diz em casos desse tipo. Presta atenção, foi um erro no anúncio que virou caso de polícia. Isso aconteceu no interior da Paraíba, tá? O anúncio de uma loja estava dando a entender que seria possível comprar um aparelho de celular e um chip por apenas R$1. Ah, mas daí você já desconfia, né? Tem que desconfiar. R$1, um mas celular. Teve gente que quis porque virou caso de polícia. Um cliente exigiu, vamos ver. Chip a R$1 com um aparelho. Este foi o anúncio polêmico. Um cliente quis comprar 4 celulares com chip e pagar apenas R$4 por eles. Os vendedores não aceitaram e o problema foi parar na delegacia. O anúncio, sem o erro de expressão, seria chip a R$1 na compra de um aparelho, mas o cartaz não dizia isso. Anúncio sem informação clara, preço diferente na hora de pagar, divergência entre quem compra e quem vende são situações bem comuns. Eu brigo, eu chego no gerente, eu levo outra coisa, eu levo pelo preço que anuncia, porque já que anunciou, propaganda enganosa, a gente tem que ir atrás, com certeza. Todas as vezes que eu vi um preço diferente e chegou na hora do caixa de outro valor, eles cobraram o valor menor. E você reclama, obviamente? Ah, sem dúvida, né? A gente tem que exigir os nossos direitos, né? Mas e no caso de um erro no anúncio, como aconteceu no interior da Paraíba, quem tem razão? Esta advogada do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor explica que os casos são sempre analisados separadamente. Se for um erro, no intuito de atrair o cliente, o consumidor pode exigir o preço anunciado. A gente não entende que foi um erro de português. Na verdade, foi escrito mesmo com a intenção de induzir o consumidor a erro, o que gera uma publicidade enganosa. Fez de uma forma para chamar atenção, aí o consumidor, quando entrava na loja, ele tinha a explicação de como funcionava. Mas isso não descaracteriza a publicidade enganosa. Este gerente de um supermercado em São Paulo conhece bem o Código de Defesa do Consumidor. Se tem erro no anúncio da mercadoria, ele não discute. Quando acontece por erro de informação de cartaz que está errado, nós nos responsabilizamos, seja lá qual for o prejuízo para a empresa, nós reembolsamos para o consumidor. Na maioria das vezes, a lei favorece o consumidor em caso de anúncio com erro, mas nem sempre ele vai conseguir levar o produto mais barato do que realmente custa. Se houver má-fé por parte de quem está comprando, o erro no anúncio não tem efeito algum. Por exemplo, um erro de digitação que deixa um produto caro com preço muito baixo. O consumidor tem que ter bom senso. Por exemplo, você tem um aparelho de R$1.000, aí tem lá 10 parcelas de R$10. A soma das parcelas é inferior ao valor do aparelho anunciado. Então, nesse caso, não é um erro crasso, é um erro muito claro. Então, nesse caso, o fornecedor não fica vinculado, porque está caracterizado o erro. No caso do chip a R$1 com o aparelho, o cliente ganhou um bônus de R$100 da loja e levou um único celular. Na dúvida, é sempre bom fotografar o anúncio e procurar o Procon. Tem que reclamar, eu acho que tem, porque é um direito da gente, né? Tá lá na plaquinha, tá a propaganda, às vezes aparece a propaganda na televisão, aí você vai atrás do produto, chega lá, não tá o preço que foi anunciado, né? Tem que reclamar. São as armadilhas. Por isso que tem publicitário, por isso que tem gente especializada em fazer propaganda, em fazer anúncio. Às vezes não é má fé, às vezes é um engano mesmo. Não era isso que eles estavam querendo dizer, mas foi assim que entenderam. Celso Russomano, quem é que tá certo e quem é que tá errado nessa história? Pois é, nessa publicidade aí, quem tá certo é o consumidor e ele agiu da maneira correta, já que não está sendo cumprido o que foi prometido na publicidade. Tem que chamar a polícia, porque existe crime contra o Código de Defesa do Consumidor. A publicidade enganosa, ela é condenável com pena de detenção de 3 meses a 1 ano para quem faz a publicidade. Isso por quê? Para evitar que as pessoas sejam induzidas a erro, como foi colocado pela advogada especialista em direito do consumidor. Então você veja o que diz o Código de Defesa do Consumidor sobre publicidade enganosa. Tá aqui, olha, eu vou mostrar para vocês. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa,
ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão. Olha que interessante, mesmo por omissão, mesmo que seja por omissão, há responsabilidade daquele que fez a publicidade, né? Capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, das características, da qualidade, da quantidade, da propriedade, origem, preço, que é o caso aqui, preço, né? E quaisquer outros dados sobre os produtos e serviços. Isso ficou bem patente no Código de Defesa do Consumidor, porque toda vez que você faz publicidade, não é o caso dessa loja que é pequenininha, mas quando você faz publicidade, você passa esse panfleto, esse anúncio que é feito, né, ou o filme comercial na televisão, passa por uma série de pessoas que, inclusive, tem obrigação no final da publicidade de conferir os dados, de conferir se estão certos ou errados. E depois que a gráfica imprime, eles também têm a visão e vão conferir mais uma vez para ver se está certo ou errado. Então, quando caracteriza a má-fé, a indução do consumidor a erro, para que ele erre realmente, a empresa é obrigada a cumprir o que prometeu, sob pena do proprietário ou gerente da empresa ficar preso. Então, parabéns a esse consumidor. Se todo mundo fizesse isso, nós, sem dúvida nenhuma, teríamos mais cidadania no Brasil. Isso mesmo, Celso. Tem que abrir o olho quando vai fazer essas propagandas aí, porque não é enrolar o consumidor. Você não vai conseguir vender alguma coisa que a pessoa não tenha dinheiro para comprar. Você pode chamar a atenção, mas quando o consumidor vê que é uma enrolação, você está dando um golpezinho assim, por baixo do pano, o consumidor fica bravo com todo o direito e acontece isso que aconteceu.